Capítulo 7. Mulheres geradoras de vida. Até que o desejo de seguir em frente se torne maior que as memórias da dor passada, você jamais terá o desejo de criar de novo. Entrei na sala de parto com minha esposa quando ela foi dar à luz ao nosso filho. Testemunhei a dor e o sofrimento que ela enfrentou. Acredito que ela passou por momentos de tanta dor que seria capaz de me matar se tivesse a chance de fazer isso. No entanto, seu desejo de ter um filho a ajudou a continuar. Ela não desistiu. Enfrentou a dor para que aquela nova vida pudesse nascer. Então, uma vez que a criança nasceu, a dor logo foi esquecida. Até que seu desejo de seguir em frente se torne maior que as memórias das dores passadas, você jamais terá o poder de criar novamente. Entretanto, quando o desejo volta ao seu espírito e começa a viver em você novamente, ele o liberta da dor. Siga em frente com a visão de Deus. Deus quer dar-nos a força para superar a dor passada e seguir em frente com uma nova vida. Salomão escreveu: não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29:18. Portanto, visão é o desejo de seguir em frente. Até que você tenha visão para seguir em frente, sempre viverá nas lutas passadas. Deus está chamando você hoje, mas o demônio quer que você viva presa no passado. O demônio sempre diz que você não consegue fazer. O método dele é trazer à tona seu passado. Ele quer chamar sua atenção para as coisas que ficaram para trás. Deus quer reavivar o desejo no espírito de mulheres destruídas. Não haverá nenhum desejo se não houver relacionamento. Você não pode desejar algo que não está lá. O fato de que você tem um desejo é em si mesmo uma indicação de que dias melhores virão. Davi disse: creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Salmo 27:13. Portanto, espere algo maravilhoso acontecer. Quando eu era menino, tinha um cão chamado Pup. Entretanto, não se iluda com esse nome. Ele era um animal malvado e feroz. Mordia qualquer pessoa que se aproximasse. Ele ficava acorrentado em um pilar com cerca de 12 por 12 centímetros. A corrente era enorme e jamais imaginamos que Pup fosse capaz de se soltar daquele pilar. Quando ele corria atrás de alguma coisa, a corrente o detinha. Com frequência, ríamos dele enquanto estávamos fora do seu alcance. Certo dia, Pup viu algo que ele realmente desejava, mas estava fora de seu alcance. Entretanto, a motivação à sua frente se tornou mais importante que as restrições que o detinham. Assim, ele puxou a corrente o máximo que pôde. Então, em vez de puxá-lo para trás, a corrente rompeu subitamente e ele ficou livre para perseguir sua vítima. É isso que Deus fará por você. Você conseguirá romper aquilo que antes a puxava para trás e será libertada por um objetivo, porque Deus pôs grandeza diante de você. Você não consegue receber o que Deus quer para a sua vida ao olhar para trás. Ele é todo-poderoso. Tem poder para destruir o jugo do inimigo em sua vida e é forte o suficiente para soltá-la. Plante a semente da verdade de Deus. O que você precisa é de uma semente no ventre que seja capaz de produzir um embrião. E você precisa estar disposta a alimentar esse embrião para que ele cresça e se torne visível. Quando ele não mais estiver escondido, fará brotar a vida como resposta de oração. Portanto, plante a verdade em seu espírito, alimente-a e permita que ela cresça. Pare de dizer a si mesma: estou muito gorda e muito velha, ou sou muito ignorante. Pare de alimentar-se com esse lixo. Isso não nutrirá seu bebê. Nós, com muita frequência, fazemos o embrião da fé que está nascendo em nosso interior morrer de fome. Não é sábio falar contra o seu corpo. As mulheres tendem a falar contra o seu corpo, abrindo porta para doenças. Pregue a vida para o seu corpo e celebre quem você é. Você foi feita à imagem de Deus. Leia as Escrituras. As Escrituras fazem-nos lembrar quem somos. Eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado.
Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmos 139, 14. Essas palavras devem alimentar sua alma. A verdade permitirá que uma nova vida cresça em seu interior. Alimente o embrião que existe em seu íntimo com as seguintes palavras: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? O filho do homem para que o visites? Salmo 8, 3 e 4. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Deuteronômio 28, 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. A palavra de Deus fornece o alimento que nutre o bebê em nosso íntimo. O fato de não conseguirmos ver algo não quer dizer que Deus não o realizará. O livro de Hebreus fornece-nos uma tremenda lição de fé. Quando acreditamos em Deus, somos considerados justos. A justiça é algo que não podemos conquistar nem merecer. Só acontece mediante a fé. Somente podemos ter uma boa reputação se estivermos fundamentados em nossa fé. A fé torna-se a moeda corrente, como o dinheiro é a moeda corrente deste mundo. Aquilo que usamos em troca de mercadorias e serviços. A fé torna-se a moeda corrente ou a substância das coisas que esperamos e a evidência das coisas que não vemos. Por meio da fé, nossos antepassados receberam uma boa reputação. Hebreus 11, 1 e 2. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Hebreus 11, 3. O invisível torna-se visível e manifesto. Deus quer que entendamos que o fato de não conseguirmos ver algo não significa que Ele não o realizará. A fé começa com uma palavra. O que Deus quer fazer em nós começa com uma palavra que entra em nosso espírito. Tudo o que é tangível começou com algo intangível. Foi um sonho, um pensamento, uma palavra de Deus. Da mesma forma, tudo que o homem inventou começou como um conceito na mente de alguém. Portanto, o fato de não vermos algo não quer dizer que não o teremos. Há uma progressão nas personagens mencionadas no capítulo 11 de Hebreus. Abel adorou a Deus pela fé. Enoque andou com Deus pela fé. Você não consegue andar com Deus até que o adore. O primeiro chamado é para aprender a adorar a Deus. Quando você aprender a adorar a Deus, então poderá desenvolver um caminhar com Deus. Portanto, pare de tentar fazer as pessoas que não adoram a Deus andar com Ele. Se você não ama a Deus o suficiente para adorá-lo, jamais será capaz de andar com Ele. E se não puder adorar como Abel, não conseguirá andar como Enoque. Enoque e Noé. Enoque andou com Deus pela fé, e Noé trabalhou com o Senhor pela fé. Você não conseguirá trabalhar com Deus até que tenha andado com Ele, e não conseguirá andar com o Senhor até que o tenha adorado. Portanto, se conseguir adorar como Abel, conseguirá andar como Enoque. E se andar como Enoque, conseguirá trabalhar como Noé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Deus recompensará aqueles que perseveram em buscá-lo. Talvez Ele não venha quando você quer, mas Ele sempre chega na hora certa. Se você esperar no Senhor, Ele fortalecerá o seu coração. Ele a curará e a libertará. Ele a elevará e quebrará suas correntes. O poder de Deus soltará as amarras que estão em volta do seu pescoço. E a veste de louvor que Ele dará a você substituirá o espírito angustiado. Isaías 61, 3. Abraão. Abraão era um grande homem de fé. O escritor de Hebreus menciona muitas áreas de sua fé. Abraão procurou uma cidade cujo arquiteto e o construtor era Deus.
Hebreus 11:10. Entretanto, ele é agora nomeado no rol da fama da fé como aquele que gerou Isaque. Talvez você pense que se Abraão ficou famoso por algo, deveria ser por ter gerado Isaque. Entretanto, ele não é aplaudido por isso. Sara. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Hebreus 11:11. Quando se trata do nascimento de um bebê, as Escrituras não se referem ao homem, elas se referem à mulher geradora de vida. Sara precisava de força para conceber a semente, porque já havia passado da idade de ter filhos. Portanto, Deus supriu sua necessidade. Ela acreditou que Deus era capaz de lhe dar uma criança independentemente das circunstâncias. Da perspectiva natural, era algo impossível. O inimigo não queria que isso acontecesse. Deus, entretanto, realizou sua promessa. Siga em frente com a visão de Sara. Por que você permitiria que sua visão fosse incapacitada pela falta de um homem? Muitas mulheres têm maridos não cristãos. Tenha você por si mesma. Seja uma geradora de vida. Não importa se alguém mais acredita nisso ou não. Agarre-se à verdade de que Deus está fazendo um bom trabalho em você. Cada um de nós precisa ter seu próprio caminhar com Deus. Portanto, pense no assunto e agradeça a Deus. Acredite em Deus e saiba que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas. Sara não se firmou na fé de seu marido, ela se firmou em sua própria fé. Você é uma mulher de Deus. Você é uma mulher de Deus. Não foi chamada para se sentar à janela e esperar que Deus envie um marido para você. Então é melhor você ter alguma fé e em seu próprio espírito acreditar em Deus. Se você crer em Deus, Ele pode realizar a palavra dele em sua vida. Não importa o que você deseja ou a bênção que você busca. Deus prometeu satisfazer o desejo do seu coração. Salmos 37:4. Deus inverterá a situação. Reconheça as áreas em que a vida parece irracional e fora de controle, e Deus inverterá essa situação. Quando aconteceram problemas em minha vida que eu parecia não suportar mais, Deus interveio e quebrou todas as correntes que me prendiam. Ele fará exatamente o mesmo com você. Abraão recebeu muitas promessas de Deus em relação a seus descendentes. Deus disse a Abraão que sua semente seria tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Gênesis 22:17. Portanto, havia duas promessas de sementes dadas a Abraão. Primeiramente, Deus disse que a semente de Abraão seria como as estrelas do céu. Essas seriam as pessoas da nova aliança, o povo exaltado, a igreja. Fomos exaltados em Cristo Jesus, portanto, também somos a semente de Abraão. Somos estrelas no céu. Entretanto, Deus não parou ali. Ele também prometeu que sua semente seria como a areia na praia. Essa promessa representa a nação de Israel, a nação física e natural formada pelas pessoas da antiga aliança. No entanto, Deus tinha mais planos para os descendentes de Abraão que apenas dar início a uma nova nação na terra. Ele planejou um novo reino espiritual que duraria para sempre. O plano iniciou-se com uma semente, mas acabou como uma estrela. Bênçãos multiplicadas. Bem, você percebe por que Sara precisava de força para conceber uma semente quando já tinha passado da idade de ter filhos? A única coisa que existia entre a semente e as estrelas do céu era ela, a mulher. O homem idoso deu-lhe a semente e ela lhe deu as estrelas do céu. Deus, da mesma forma, quer que tudo o que Ele dá a você seja multiplicado no ventre de seu espírito. Depois, quando você der à luz a sua semente, ela será maior que a anterior. O inimigo quer multiplicar o medo em sua vida. Na verdade, ele quer que você fique com tanto medo a ponto de não ser capaz nem mesmo de entender o que a deixa com medo.
Algumas mulheres temem viver na própria casa, outras temem corrigir os filhos. Outras ainda temem ficar diante dos outros. Intimidadas e temerosas, muitas não libertam a profecia. Mas Deus quer libertar você do medo ou enchê-la de fé. Diga adeus ao passado. No entanto, para seguir em frente, precisamos estar dispostos a abrir mão do passado e seguir em direção ao futuro. Temos de confiar em Deus o suficiente para que Ele venha e lavre nossa vida. Talvez Ele precise tirar alguns esqueletos do armário e substituí-los por novas atitudes. Algumas mulheres estão tão acostumadas a ser feridas que, se alguém se aproximar, ficam na defensiva. Algumas, em seus relacionamentos com os homens, podem parecer bravas, mas Deus sabe que elas, por trás dessa postura rígida, no fundo têm medo. Deus lida diretamente com as questões do coração. Ele quer que você saiba que não precisa ter medo, e os planos de Deus são bons. Ele não é como as pessoas que a feriram e abusaram de você. Ele apenas quer ajudar você a ficar completamente restaurada. Quebre as correntes do passado. Entretanto, o inimigo tenta acorrentar-nos às circunstâncias do passado para impedir que alcancemos nosso potencial. Satanás planejou o medo para bloquear seu ventre. Ele bloqueia seu ventre e a leva a ser menos produtiva do que você gostaria. Ele quer destruir o espírito de criatividade que existe em você. No entanto, Deus quer que você saiba que não há nada a temer. Ele a transformará na mulher geradora de vida que deseja que você seja. Talvez o inimigo a esteja atormentando, fazendo-a sofrer. Você foi contrariada, frustrada e isso está bloqueando seu caminhar. No entanto, Deus pode libertar você da dor. Porque Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Você precisa dar a Deus uma oportunidade em sua vida. Depois começará a ver a beleza em seus diferentes estágios. Talvez você tenha medo de envelhecer. Se for esse o seu medo, Deus dará a você forças para agradecer a cada ano que passa. Embora precisemos ter cuidado para não ficarmos presos ao passado, devemos olhar para o que já passou e agradecer a Deus por Ele nos ter sustentado em meio às lutas. Se você for como eu, certamente sentirá prazer em dizer: jamais teria conseguido enfrentar tudo o que enfrentei se o Senhor não estivesse comigo. Portanto, celebre a pessoa que você se tornou com a ajuda do Senhor. Em todas as circunstâncias, regozije-se por Ele estar com você nessa jornada. Saúde para os ossos secos. Acredito que Deus traz saúde para os ossos secos. Os ossos que estavam inclinados, dobrados, disformes. Os ossos que a deixaram insatisfeita consigo mesma. Eles estão dando lugar à vida do Espírito. Talvez você responda à sua história com baixa autoestima. Deus curará sua ferida interior e a ensinará como sua vida é importante para Ele. Você faz diferença. O mundo seria um lugar diferente se você não estivesse nele. Você faz parte do plano divino de Deus. Quando o anjo veio a Maria e disse o que Deus faria em sua vida, ela perguntou como isso seria possível. Lucas 1:34. Talvez Deus tenha dito a você coisas que quer fazer em sua vida, mas você o questionou. Talvez suas circunstâncias não pareçam permitir que você realize muito, e talvez você não tenha forças para completar a tarefa sozinha. Ou, como Maria, talvez você esteja pensando apenas no que é natural e que é preciso ter um homem para realizar a vontade de Deus. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. Se você estiver pensando em como Deus fará as coisas acontecerem em sua vida, lembre que Ele realizará a tarefa.
Nenhum homem receberá o crédito por sua libertação. Assim como ele disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, o mesmo é verdade para as mulheres cristãs de hoje. O Espírito Santo encherá você. Ele dará propósito, renovação e restauração a você. Deus tinha um plano especial para Maria. Ela deu à luz a Jesus. E Deus também tem um plano especial para nós. Entretanto, de forma distinta do que aconteceu com Maria, não temos o privilégio de ver o futuro. Não sabemos que tipo de coisas boas Ele tem guardado para nós. No entanto, Deus tem um plano. As mulheres de Deus são mulheres geradoras de vida, extremamente criativas e geram nova vida. Isso é exatamente o que Deus quer fazer com as mulheres, que estão quebradas e desencorajadas. Basta acreditar. Se coisas grandes vieram de pessoas que nunca sofreram, podemos imaginar que elas conseguiram realizá-las por seu próprio esforço. Quando uma pessoa quebrada se submete a Deus, o Senhor recebe a glória pelas coisas maravilhosas que realizou. Não importa quão profunda tenha sido a queda dessa pessoa. A unção de Deus restaurará você e a fará realizar coisas nobres e maravilhosas. Acredite nisso. O Cristo oculto atrás de seus medos, de seus problemas e de seu ministério nascerá em sua vida. Você verá o poder do Senhor Jesus fazer algo poderoso em sua vida. Depois que o anjo disse a Maria essas palavras, sabe o que ela respondeu? Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Maria afirmou: Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Não conforme seu estado civil, não conforme seu trabalho, não conforme o que mereço, mas cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria conhecia o Senhor o suficiente para acreditar nele e submeter-se à sua vontade. Ela estava correndo um tremendo risco. Naquela época, ficar grávida e não ser casada levava a consequências terríveis. O bebê no ventre de Isabel seria o precursor do Messias. Quando as duas mulheres se reuniram para compartilhar suas histórias, a Bíblia relata que o bebê pulou no ventre de Isabel e ela ficou cheia do Espírito Santo. Lucas 1:41. Você precisa saber que as coisas em que deixou de acreditar que o Senhor poderia realizar, essas coisas começarão a pular em seu espírito de novo. Deus renovará você. As mulheres muitas vezes trabalham umas contra as outras, mas Deus as unirá. Vocês se reunirão como Isabel e Maria, e seus bebês pularão em seu ventre. O poder do Senhor Jesus fará algo novo em sua vida. Basta permitir que Ele faça isso. O Espírito Santo virá sobre você e a restaurará. Siga seu sonho. Se você é uma mulher que tem um sonho e recebe uma promessa, estenda o braço para o Senhor. Toda mulher que sabe existir em seu íntimo outra mulher que ainda precisa nascer, pode voltar seu coração a Deus. Quando fizer isso, Ele suprirá aquelas necessidades íntimas e a levará a viver seu pleno potencial. Restaurará o que foi roubado pelo sofrimento e abuso. Tirará do inimigo que foi naufragado, roubado em sua história. Ele quer que vocês se reúnam, caras irmãs. Toda Maria precisa de uma Isabel. Deus precisa reunir vocês. Portanto, parem com as guerras e brigas. Deponham suas armas, joguem fora suas espadas, ponham de lado seus escudos. Deus deu à sua irmã algo do qual você precisa. Quando vocês se reunirem, coisas poderosas podem acontecer. Satanás tenta impedir-nos de alcançar nosso potencial. Permite coisas horríveis em algumas vidas para que assumam uma perspectiva distinta. O medo do abuso só pode ser removido pelo poder do Espírito Santo. Há enorme potencial nas mulheres que creem. No entanto, esse potencial às vezes pode estar trancado por causa da história
de ruína. Permita que Deus limpe seu passado. Ele provavelmente usará outras pessoas para ajudá-la nesse processo, mas é a unção do Senhor que fará nascer uma nova vida em seu interior.